Olá, boa noite. Estou eu aqui novamente com vocês, Evaldo Mariano, psicólogo, para conversar sobre um tema polêmico, né? Um tema aí que vai ser muito útil. Vou convidar aqui a Fabi. Olá! Oi, Fabiola. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tô joia. Hoje foi um dia, como eu falei com você agora mesmo, de muito trabalho, mas estamos aqui Graças a para Deus, né? cumprir a nossa missão, que é falar sobre ser pai, ser mãe em épocas de quarentena. E aí, assim, antes da gente começar, eu acho que seria bacana fazer uma pequena apresentação, falar um pouquinho de você. Depois eu também farei para as pessoas conhecerem você. Então, fique aí bem à vontade para se apresentar. Sim, eu primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? A parceria que a gente já tem aí, principalmente em alguns atendimentos que nós atendemos em conjunto. Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Fabíola, sou fonoaudióloga já formada há algum tempo. Já trabalhei com algumas áreas diferenciadas. Hoje eu atuo com atendimento clínico, saúde ocupacional, programa de conservação auditiva e na clínica da Unimed, né? Então, assim, a experiência é vasta, né, com NASF, crianças que têm alguma patologia, né, diferentes diagnósticos, mas associando aí o atendimento terapêutico. Sim, eu sou Evaldo Então, é Mariano. isso. Eu sou Evaldo Mariano, psicólogo. A minha trajetória inicial foi dentro de um centro de atenção psicossocial, CAPS. A partir disso, eu Uhum. fui atender na clínica. Até hoje estou atendendo, fazendo atendimento clínico. E atualmente também dando aula no ensino superior. Tenho uma especialização em psicologia clínica, que eu acho que é importante falar, uma Uhum. vista fenomenológica e uma em educação especial e outra em educação de jovens e adultos pela Universidade Federal de Uberlândia. E Uhum. aí é pertinente falar sobre isso porque é um tema que assim, ele é interdisciplinar, né? E Sim. está aí presente na nossa sociedade nesse primeiro momento. E aí, assim, para dar esse pontapé inicial, falar sobre ser pai e ser mãe em épocas de quarentena, eu gostaria muito que essa reflexão ela fosse para além da quarentena, Fabiola. Para a gente pensar Sim. que são propostas para a gente implementar no nosso dia a dia que podem se estender para além da quarentena. Então, eu gostaria Uhum. de começar falando sobre essa questão do ócio, que às vezes é mal interpretado. Algumas pessoas falam ócio criativo. Primeiro, a gente precisa entender que a gente não está de férias. Eu acho que é bacana Sim. pensar nessa perspectiva. E nós estamos no momento em que está mais do que provado que a tecnologia está aí em voga. Então, nós temos que aproveitar esse momento com os filhos. Por exemplo, agora as instituições educacionais têm cada vez mais estimulado a educação à distância. Então, pensar em como que o pai, como que a mãe pode auxiliar os filhos com a tecnologia, né? É, Sim. Se a gente pega um parâmetro aí, tem gente que pensa, nossa, mas o ensino na escola, esse ensino tradicional. Hoje, pesquisando para falar com vocês sobre essa questão, hoje a escola ela já não dá conta, se a gente for parar para pensar no modelo instituído de escola pública, ela não dá conta de formar os grandes cientistas. Infelizmente, a Sim. escola hoje em dia, eu estudava isso, via muitos professores falando no mestrado que a escola ela mata sonhos. E a gente tem todas as ferramentas ao nosso favor, né? Que é a internet, a Uhum. tecnologia,
a busca, a pesquisa, e a gente não sabe utilizar. Muito mais do que entrar na internet e olhar as redes sociais, olhar um youtuber ou olhar cenas da galinha pintadinha. É pensar em jogos que pode auxiliar, jogos pedagógicos, atividades pedagógicas que podem, por exemplo, auxiliar na educação dos filhos, né? Essa educação tecnológica. Então, estou abrindo para a gente falar sobre esse ócio criativo em um momento que a gente pode sim auxiliá-los a pensar em possibilidades dentro de um ambiente que é tecnológico e que está aí à disposição de todos. Uhum. Até mesmo porque, né, Evaldo, a gente tem que pensar que tem os pós e os contra em relação ao uso da tecnologia, né? Não só em quesito do que nós vamos assistir, mas o tempo que a gente oferece aos nossos filhos, né? Desses recursos que a gente tem. Então, assim, lógico, tem alguns estímulos que são favoráveis para todo o desenvolvimento, só que a gente tem que pensar que nem todos são significativos e importantes, né? Até pela questão do tempo, que essa criança fica no tablet, né? Ou no YouTube, um exemplo, né? E não tem essa interação junto aos pais. Sim, e aí a gente precisa pensar, né? Chega muita questionamento para mim lá no consultório assim, Evaldo, meu filho não sai da internet, mas quem que dá o tablet, quem que dá o celular para a criança? Sim. E às vezes, além de dar, é essa mesma pessoa que fica o tempo todo, né? Ali na internet, e aí acaba que aquilo vira um modelo de comportamento. Então, a gente precisa pensar também que exemplo que nós estamos sendo para os filhos, né? Porque a gente pode estar eles podem estar reproduzindo algo que a gente mesmo, enquanto pais, enquanto mães, faz aí no nosso dia a dia. Eu até deixei aqui uma reflexão para os pais e para todos nós, indiretamente, né? Que é qual é o tempo que a gente se dedica a todos os nossos entes familiares, né? E de que forma que esse tempo ele é qualificado. Porque não adianta a gente se dedicar a um tempo e ao mesmo tempo estar ali mexendo no celular, não interagir com o filho, não ter um momento de ludicidade, de estimulação, né? Que é importante para todos nós, né? Principalmente os nossos filhos, que eles não entendem muito do que está acontecendo, só que a gente sempre tem que estar ali a todo momento interagindo, estimulando, usando e abusando da criatividade de certa forma. Justamente. E aí, uma queixa também que eu vejo com relação a isso que você está dizendo é assim, alguns pais, isso não é generalizando, mas alguns pais têm uma certa dificuldade de vivenciar momentos de qualidade com os filhos, que é o que você está dizendo. Sim. Momentos de criatividade. Ir para a escola, excelente. Né? Então, assim, fica na escola, porque muitos, inclusive, esqueceram a habilidade, como era ser criança. Como brincar. Como brincar. Então, quando a gente vê, por exemplo, um menino muito peralta, brincando, correndo, se movimentando, o Valon, ele fala sobre a questão da importância do movimento, né? Isso é sinal de saúde. Isso tem que ser estimulado na infância. E a estimulação, a gente tem que ver ela como algo que vai ser primordial para o próprio desenvolvimento, porque tem a diferença, né, do atendimento clínico, terapêutico, escolar, com o que a gente oferece dentro do âmbito em casa, né? Então, por isso que a gente tem que se apropriar dessa criatividade, interagir, usar e abusar de todos os recursos que a gente tem, e não sentir como zona de conforto para algo que a gente não esteja disposto a oferecer para o nosso filho, de certa forma. Você está trazendo aí principalmente uma reflexão que o próprio Vygotsky fala, que é a importância da mediação, né? Para a criança alcançar determinados níveis de conhecimento, ele precisa do outro. E o pai e a mãe, nesse momento, ele é de suma importância para esse desenvolvimento processual do filho. Então, não é simplesmente, a professora passou uma tarefa à distância, eu não me preocupo com isso. E mesmo para quem não está estudando, né? Para quem está num outro contexto, mas falar, filho, vamos aprender a como usar a internet de uma forma que vai te favorecer
criticamente te empoderar, te fazer um ser humano melhor? Porque não é Sim. simplesmente dar um celular para criança, colocar no YouTube para assistir um vídeo e deixar ela ali passando o dia todo. O que ela está construindo? E aí, aliado a isso, a gente está falando muito de ócio criativo, mas também nada impede, Fabiola, nesse momento que nós estamos vivendo de quarentena, que também tem o ócio criativo de não fazer nada, de Uhum. relaxar. Que acaba trazendo até uma certa angústia, frustração para a criança, né? Uhum. Que aí vem do lado da questão emocional, né? Que eu gosto muito até do cientista do Charles Darwin, que ele fala, né? Que essa troca de emoção, ela é importante para que a gente possa dar da nossa vivência, dar uma educação mais saudável para o nosso filho. Através das nossas emoções, comportamento do outro, que a gente consegue partilhar e dar exemplos para eles, né? Sim. E aí você está falando dessa questão de educação emocional, né? De, por Uhum. exemplo, dentro desse ócio, que às vezes não é criativo, porque também a gente não pode ter essa ideia de produção. Eu acho que o mercado de trabalho, esse mundo capitalista que nós vivemos, ele já faz muito isso com a gente. Gente, a gente não pode se permitir descansar, relaxar, não Que é fazer questão nada. da zona de conforto, né? A gente acha que torna-se cômodo porque o outro faz e acaba que eu não preciso fazer. Uhum, é verdade. Vou ter que parar um pouquinho, porque a Carla falou que o tio é Baldo e a tia Viola. Ah, é? É por aí que Graças. começou, né, Carla? A nossa experiência em Nosso parceria. vínculo. É, É, com certeza. é um caso que a gente tem em comum, né? Muito bom. Que É vamos muito guardar bom com muito trabalhar assim de carinho. forma interdisciplinar. Uhum. A gente cresce muito tendo outros olhares, outras perspectivas sobre o mesmo caso. Mas voltando a falar, quando você falou sobre essa questão de ensinar também os filhos sobre a questão da educação emocional. O que eu vejo é que assim, há uma certa resistência também, sabe? Em falar assim, eu tenho medo, estou inseguro, não sei o que pode Uhum. acontecer. De ter uma conversa franca com o filho sobre o que está acontecendo atualmente, porque nós sabemos que é um momento aí que nós estamos passando por uma pandemia, é sério, mas assim, saber Uhum. filtrar as informações recebidas para passar para a criança também, para ela ter uma consciência e desenvolver aos poucos mecanismos de defesa mesmo, de enfrentamento, para um momento que tá todo mundo no mesmo barco. E aí, assim, a reflexão ela vem então para a gente pensar como é que tem sido a nossa capacidade de diálogo com os filhos e principalmente de Uhum. diálogo das emoções. Não é maquiar, porque alguns pais não deixam passar, né? Não, meu filho, eu também tô com medo. Eu também me sinto inseguro. Eu também não sei o que vai acontecer. É, é importante isso para se colocar numa posição de vulnerabilidade que é da espécie humana. Porque às vezes a gente vê muito assim, adultos super-heróis que não se permite chorar. Homem, somente no caso, a gente tem essa questão de gênero, né? Homem não chora, a criança Uhum. aprende isso e homem chora. Tá tudo bem homem chorar, porque homem tem sentimento assim como a mulher tem sentimento. Isso faz parte de sensibilidade. E respeitar também, né, Evaldo? Porque assim, a gente sabe que às vezes as crianças não sabem expressar essas emoções, né? Até mesmo porque eu que atendo crianças pequenas, então tem, por meio do choro, birras, eles expressam de certa forma algo que eles estejam incomodados. E às vezes o pai, a mãe, ou outro não sabe interpretar de certa forma o que é isso. Acho que é uma birra simples, né? Então, assim, essas emoções, comportamento é muito importante para a gente conseguir discernir e conseguir, porque é o que eu falo, as emoções a gente tem que, Augusto Cury também fala, eu gosto muito, saber reconhecer, compreender e ressignificar, né, o comportamento do outro, que a gente consegue lidar com essas emoções. Uhum.
E assim, é atribuindo um novo sentido, né? E assim, a capacidade de diálogo. A Rafa tá falando que não é normal não ter emoção nenhuma, né, Valdo? Sim. Não é normal, porque assim, a não ser, num caso, a Rafa é minha aluna, a gente estava estudando, a não ser que seja um caso de psicopatia, mas assim mesmo ainda tem emoção, tem a Tem. irritabilidade. A emoção, ela é uma parte constituinte da espécie humana, né? Então, nós temos um sistema Uhum. límbico que ele é o responsável pela, pelo sistema emocional. Então, não tem Uhum. como não fugir da emoção, do afeto, do toque, do abraço. Então, ser Uhum. pai, ser mãe em quarentena é dizer eu te amo para os filhos, é abraçar, é estar junto. Mas aí eu vou voltar. Será que é só em quarentena que a gente tem que pensar nessa proximidade? É aí que fica a pergunta dos pais, né? Por isso que a gente Uhum. tem que pensar em que a gente quer para o futuro dos nossos filhos, como que nós estamos agindo, porque, de certa forma, nós somos espelho e reflexo das nossas ações, nosso comportamento, da nossa fala, né? Então, tudo eu costumo dizer que é uma ação, entre aspas, meio que aprendida, né? Então, por isso que é muito importante. E E eu esse gostaria. momento é o momento crucial da gente reinventar, né? Com atividades, com o lúdico, porque uma simples atividade que eu costumo falar de massinha de modelar, confeccionar ali com o filho, para ele é muito significante. Então, esse momento agora para a gente pode ser simples, essa interação, o lúdico, brincar, mas amanhã eles vão lembrar disso como o momento que o pai esteve presente ali efetivamente Sim. e sentimentalmente falando, né? Presencialmente falando. Então, em todos os momentos que são importantes para o desenvolvimento da criança como um todo, né? Sim. Porque é uma troca que houve, é uma tensão para aqueles pais que conseguem fazer também essa barreira, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que ainda continua trabalhando em casa. Então, dá para Uhum. continuar, mas pensar agora que é, explicar. Eu vi um vídeo bonitinho de uma menina que me encaminhava de uma criança querendo sair, né? Falando sobre, mãe, eu preciso sair, tá muito chato ficar em casa, tô sofrendo, tá ruim, né? E aí, da mãe ali do jeitinho, explicando, conversando, minha filha, orientando a criança, estando junto, acalmando, porque assim, ao mesmo tempo que a gente tem que se mostrar é, deixar as vulnerabilidades mostrar que não é negativo, a gente também não pode pensar no modelo de comportamento que é muito agitado, ansioso, preocupado, porque se a gente demonstrar esse determinado tipo de comportamento sem um equilíbrio, muito provavelmente a criança também vai adquirir, porque Sim. ela adquire determinadas patologias ou comportamentos frutos justamente do meio. Então, assim, por exemplo, Uhum. chega muita criança para mim no consultório ansiosa. E aí, assim, quando eu faço anamnese com os pais, eu já pergunto: e você é ansioso ou é ansiosa quando vem pai e mãe junto? Eles respondem muito: a minha vida é agitada, acordo 7 horas, faço café, arrumo o menino, enquanto o menino está fazendo café, tô acordando, arrumando, passando. E aí, assim, é uma agitação cerebral que, de certa forma, a criança ela captura aquilo, né? E acaba Sim. desenvolvendo comportamentos ansiosos. Então a gente tem que pensar que não é maquiar as emoções, não é maquiar os sentimentos, mas ponderar para que isso não se perpetue no comportamento das crianças. Sim, sem dúvida. E parte fundamental aí desse aprendizado, né, como um todo, é o cérebro, né, o Evaldo, porque a gente sabe que o cérebro ele constrói sinapses, né, para que de acordo com essas conexões por rede neuronais, a gente consegue construir estímulos, né, aprimorar experiências por meio da troca com o outro, né? E que o meio é esse, seja ele comunicativo, comportamental, verbal, visual, Afetivo, não auditivo, afetivo. sim, afetivo, né? Porque o simples olhar já expressa aquilo que a gente já está sentindo, né?
Hum. E isso é muito significativo para a criança. Então, eu costumo falar que, da questão da minha área, né, da parte de comunicação. Quanto mais a gente reforça aquele comportamento ou comunicação, mais a criança aprende, né? Um exemplo simples. Por que que a criança começa a falar primeiro as primeiras palavras, papai e mamãe? Porque você está ali sempre reforçando, né? Por mais que seja repetitivo e às vezes simples para a gente como pai e mãe, mas para a criança é ali aquele afeto que ele vai ter diante, né, de troca, de interação de comunicação, né, de carinho. E é o papel fundamental aí é o pai, né? Que ele vai ser mediador, o terapeuta nessa estimulação e interação. Eu tenho adolescentes, na verdade, no consultório que têm uma potência em termos de vocabulário, de consciência de mundo, que Uhum. quando você vai observar direitinho, você olha que isso é fruto de um meio. A família, né? O Piaget, Uhum. inclusive, fala que a educação, ela parte desse meio. Então, assim, é um linguajar tão rico que quando você observa, você vê que a mãe trabalha muito a questão do vocabulário, da comunicação. Outros têm essa Uhum. educação tecnológica mais avançada. Eu tenho perfis que eu vejo assim de alguns adolescentes cientistas que estão pensando, por exemplo, em como desenvolver a energia para uma cidade. Assim, Legal. pensamentos, reflexões que estão à frente do tempo, mas isso tudo é estímulo de um meio que está por trás. Como, por exemplo, eu Sim. também tenho crianças e tenho adolescentes que não pensam em criar nada, nenhum desenho. Uhum. Porque justamente também não tem esse estímulo, não tem é, esse apoio familiar que é tão importante. Porque às vezes a gente pensa assim, Uhum. nossa, a educação é da escola. E a gente não pode Sim. atribuir isso somente à escola. É compartilhado. A primeira Sim. instância que a gente tem, inclusive, de educação é a família. Então, é muito E importante. a gente tem que pensar que pelo fato do seguinte, tem crianças que, por mais que não estejam, né, indo em terapia, um exemplo, estão ociosos em casa, mas estão deixando de ir, o ambiente familiar, ele não deixa de ser estimulador, né? Sim. E os pais aí, eles têm que usar desses recursos, né, reinventar, como eu falei, para a gente, porque eles são protagonistas dessa educação também como mediador, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa troca aí. Uhum. E aí, assim, a gente ouve tanto ao longo do nosso trabalho anterior à quarentena, nossa, mas eu não tenho tempo para me dedicar aos filhos. Até você pergunta para a pessoa, né? E aí, como é que você tá? Tô na correria. É mais ou menos assim. Tô sempre correndo. Agora tem tempo. Agora dá para dedicar. E aí, Agora não tem desculpa e pretexto. isso. Agora a gente tem tempo para fazer isso. Estava lendo hoje um livro sobre o Boaventura Santos, ele falando sobre a questão da quarentena, né, dessa questão que nunca se teve um planeta tão limpo como nós estamos tendo agora, em termos de poluição, Verdade. né? Então, por Uhum, quê? Porque agora a gente teve que ameaçar a espécie humana de morte, porque isso é um dos nossos maiores temores para a gente ter uhum, uma noção de empatia, de solidariedade, de coletividade, de pensar no mundo, no todo, na melhora de um país, de uma nação. Então é tempo. Agora a gente tem esse tempo disponível e aí eu pergunto: será que você tem sido um bom pai? Será que você tem sido uma boa mãe? Né? Estou perguntando para os familiares que estão uhum, nos assistindo. Porque geralmente me vem assim um sentimento de culpa ao longo da vida. Assim, uhum, nossa, eu não fui o pai que eu gostaria de ser. Eu não fui a mãe que eu uhum, gostaria de ser. É quase que um epitáfio, né? Daquela música. Devia ter amado mais, ter uhum. chorado mais. Ali é o clamor da consciência, né? Ter visto o sol, enfim. Só que o tempo passa, né, Evaldo? E a gente acaba que
nem vê o tempo passar, o filho crescer, né? Hum, E quando viu, a gente não, já se arrependeu tarde, às vezes, né? Por sim, isso que esse momento ele é crucial para a gente poder crescer nesse elo familiar, pensar no outro, se preocupar. É o momento de a gente criar essa família como algo saudável mesmo, né? De afeto, de carinho, né? sim. É, a questão do que eu queria falar, me perdi um pouco. Deixa eu ver. Deu pane. Não tô te Mas escutando. não estão ouvindo? Você tá me ouvindo? Não, Não? não. Fabiola? Tá bem baixinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. E agora? Pessoal, respondam Tá bem aí. baixinho ainda. Nossa, o pessoal tá ouvindo bem. Deixa eu sair e entrar de novo. Vamos ver. Então tá. Deve ter sido alguma questão lá com a Fabiola. Vamos aguardar. Pessoal, mandem aí os comentários de vocês. É muito boa a participação. Gosto muito da possibilidade do diálogo. Tá baixo? Vocês estão ouvindo? Vamos voltando aqui. Deixa eu chamar a Fabiola. Tem gente ouvindo, tem gente que não tá ouvindo. Voltou. Agora tá escutando direito. Ai, que bom. Então, a gente estava falando sobre a questão, me lembrei também, enfim. A gente estava falando sobre a questão da importância do tempo, né, na vida Uhum. dos filhos, e aí o arrependimento dos pais, a culpa, o sentimento de culpa. A gente precisa entender que a vida não tem um manual de instrução. Ontem, ou antes Uhum. de ontem, eu estava falando sobre relacionamento idealizado. E essa idealização, às vezes, também a gente faz muito quando se trata de pai e de mãe, né? É assim, de ser uma mãe perfeita, ou de repente, colocar os filhos dentro de uma bolha, porque na verdade não é uma bolha, eu brinco que é uma bolha Proteção, né? de sabão mesmo, daquela que você pega Uhum. um palito e fura. Mas às vezes é esse sentimento que eu tenho dos pais de pensar assim, nossa, eu não quero que o meu filho sofra. Mas assim, uma das coisas que eu gostaria de dizer é que assim, um joelho ralado, ele, ele é importante para os enfrentamentos. A gente não pode Uhum. pensar que, nossa, mas meu filho passou por uma dificuldade, porque é na dificuldade que ele vai se tornar mais forte, que ele vai se sentir mais seguro. Então, a gente cresce muito. O Rubem Alves, ele tem um livro que eu sou assim, apaixonado nesse livro. Ele fala assim que ostra feliz não faz pérola. Ou seja, tem que ter um incômodo, né? Tem que ter um sofrimentozinho aí para se adaptar, para se flexibilizar, para a vida ganhar um novo sabor, para depois daquela dificuldade, a criança, o adolescente, olhar, passar por isso e falar: nossa, olha, não é que eu dei conta, não é que eu fui capaz, agora eu acredito em mim. Eu lembro, por exemplo, quando eu gravei a primeira live, eu fiquei assim, ó, tremendo, pensando, Rompeu, outro. o que que as pessoas estão achando disso? E assim, qual o nome do livro? Ostra Feliz Não Faz Pérolas, do Rubem Alves. A Thaís está perguntando. Então, assim, Aham. a gente tem. Só que a gente vai adquirindo determinados mecanismos que depois as coisas ficam adaptáveis, natural. E uma das capacidades nossa do ser humano, Fabiola, que eu vejo muito, é assim, nós somos muito adaptáveis a qualquer circunstância. Porque por mais que tenha gente aí ansioso, agitado, querendo voltar à rotina, a gente já tá se adaptando a essa nova realidade, a esse novo contexto, que é um contexto agora que é mais tecnológico e que tem gente que já Sim. está desenvolvendo a tecnologia, inclusive que vai estar à frente, né? Uhum. É. Alguém tem alguma pergunta? Aproveita para interagir com a gente.
Passar por dificuldade, crescimento interno, sem dúvida, refletindo no âmbito de valores, com certeza, concordo plenamente. O novo, às vezes, para a gente, que nem para mim, como sendo uma primeira live, acaba sendo um pouco angustiante no sentido de expectativa, criar expectativa, a gente fica, né, querendo saber se vai dar certo, se não vai. Mas são experiências que a gente tem que passar, que amanhã ou depois vai ser muito importante para o nosso ego, para a nossa autoestima, né? Para refletir Sim, mais sobre os nossos comportamentos e ações. com certeza. E assim, são os enfrentamentos necessários de cada dia. Uhum. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a gente estava falando sobre. Na verdade, dividindo um pouco da minha visão, às vezes um pouco pessimista, porque eu cheguei a falar assim: nossa, seria tão bom se a gente desse uma pausa na vida, umas férias. Vou tirar 6 meses para descansar de mim, para não fazer nada, para congelar, como se fosse um congelamento. A pessoa riu e falou: nossa, realmente seria bem mais fácil. Por quê? Porque viver é luta, viver é desafio, viver é adversidade, né? Viver é coragem, né? Então, ser pai e ser mãe em quarentena e não só em quarentena, é ser Não só em quarentena. corajoso. É ser É, corajoso. é enfrentar, né, as dificuldades, obstáculos, a educação em si hoje em dia está aí para mostrar para a gente que às vezes o que a gente faz é errado, mas não persistir no erro, né? Que a gente pode errar sim, como mãe, como pai, mas de que forma que a gente está educando, se está sendo saudável, se não está, se posturar diante dessas dificuldades que a gente está enfrentando, né? Não só na quarentena, como a gente falou, mas em Uhum. algum comportamento, em algum diagnóstico que a gente recebe do nosso filho, né? E eu falo que toda fase, para a gente criar nosso filho, toda fase é uma preocupação, né? Que eles passam. A gente se preocupa quando é pequeno, porque é totalmente dependente. Quando cresce, aí é outra preocupação diferente. Quando vai sair de casa, né? Quando ficar adolescente, enfim. Então, para cada fase a gente tem uma preocupação, só que nós, como os pais, a gente tem nosso papel fundamental aí de saber lidar com esses momentos, né? E não se culpar, né? Uhum. E não se culpar. É Uhum. pensar nessa questão de superproteção. Alguém colocou isso aí, porque às vezes a gente Uhum. quer superproteger muito, né? E não é possível fazer isso o tempo todo. Um psicólogo amigo meu fala: viver é correr riscos. Você sai, Uhum. e aí a gente fala: meu filho vai com Deus, né? Para quem acredita em Deus, porque também tem essa outra questão para a gente pensar. É, nessa questão da espiritualidade, mas que você tenha a sua proteção, que você seja protegida. A gente não sabe se vai voltar, a gente não sabe como é que vai Sim. ser amanhã, e principalmente agora estando aí com um vírus que ele é muito, como que eu posso falar, inteligente. Umas pessoas morrem, outras não morrem. Você vê, Uhum. tem pessoas que têm capacidade de recuperação super tranquila, não sente nada, é uma gripezinha, outras não, varia de organismo para organismo. Então, imagino que também os pais devem estar muito preocupados com essa questão, justamente com os filhos, e aí eu gostaria muito de falar sobre a questão da higiene, né? Porque a gente sabe que as crianças, elas estão reclusas, estão em casas e ser criança é ter energia. Para quem é pai e mãe sabe disso. E Uhum. a gente que atende Todo criança, momento, né? a gente que atende criança, você deixa o consultório, eles abrem uma porta, pega o brinquedo, brinca com o outro, quer gastar essa energia. E aí, como vai gastar essa energia agora estando trancado em casa? Então, Uhum. por isso da criatividade, para gastar essa energia, mas de pensar, gente, olha, precisamos lavar as mãos. Porque toda hora a criança Uhum. está no chão, brinca, pula. E se não lava as mãos, maior as chances de contágio. Então, ter esse Uhum. cuidado
é primordial, principalmente pensando também que no nosso país o vírus ele tem se mostrado de uma forma muito diversa, que não é essa em outros países que estão. Aqui a gente vê que tem pessoas mais jovens morrendo por conta do coronavírus. Então, vejo aí a importância mesmo desses pequenos cuidados diários. Sem dúvida. Então, voltando um pouquinho, Evaldo, da estimulação, depois no final da live eu até vou oferecer aqui, né, aos pais que marquem a gente para uma atividade de interação lúdica com os filhos, né? E postar para a gente acompanhar. Mas voltando um pouquinho dessa estimulação, a gente tem que pensar que não são todos os recursos que são acessíveis para os nossos filhos. Então, a gente tem que pensar na qualidade desse material, do recurso, um ambiente favorável, né? Porque a criança, às vezes, ela acorda, ela não está apta a poder interagir, brincar, né? Então, a gente acaba, não, eu tenho que interagir com meu filho, eu tenho que ficar, mas não é aquele momento propício, né? Então, a gente tem que respeitar esse momento dos nossos filhos, né? E ao mesmo tempo, até uma dica, né, que eu ofereço a vocês é criar um hábito, uma rotina, né? Um quadro de atividade, um quadro de rotina com horário estipulado. Então, por exemplo, se na escola ele costumava fazer a tarefa, vamos fazer com que isso se torne um ambiente de rotina dentro de casa, né? Então, olha, hoje você vai fazer atividade, depois a gente vai brincar com tal, fazer, né, tal brinquedo, ou alguma atividade lúdica. Enfim, então a gente tem que reinventar a todo momento, né? Mas sempre pensando que não sair mesmo dessa rotina, porque como você falou, a gente não está de férias, né? Nós estamos no momento, passando por esse momento de dificuldade, mas é uma oportunidade de crescimento tanto para nós como os pais, como para os filhos, né? Uhum. E tem também, assim, falando que não está de férias, para pensar que a gente idealizou um ano de uma forma. O ano está acontecendo. E se a gente não Sim. pensar nessa rotina que você está propondo, nesse desenvolvimento, em alguns momentos, que também é o que a gente já reforçou aqui, não quer dizer, a gente não está querendo que estimule para a produção, produção, produção. A gente falou de educação tecnológica, a gente falou de educação emocional, de rotina. Então, assim, estamos falando de alguns temas, porque, assim, o ano está passando e pode ser que a gente saia desse isolamento amanhã, como pode Como ser que a não, gente né? fique por mais tempo. E aí o tempo, ele tá passando. E esse tempo, ele não volta mais. É o único. Uhum. E é por isso que eu fiz aquela pergunta: qual o tempo que a gente se dedica para interagir com os nossos familiares, né? Porque por mais que seja 30 minutos, ontem mesmo um exemplo, eu brincando com meus filhos de desenhar, que a gente estava até conversando, né? Então, assim, é Aham. um momento que para eles é muito significativo. A ludicidade, essa troca, né? E não é algo espontâneo, não é algo que eu falei, não, agora eu vou fazer isso porque eu tenho que fazer como mãe, né? Como uma obrigação. É espontâneo, é de carinho, de afeto, de troca, de momento ali de lazer mesmo nosso, né? Que para eles, nossa, não tem preço que pague realmente esse Sim. sorriso, essa alegria, né? Toda essa vivência entre nós, família, né? E é pensar que os filhos, eles não estão preocupados com o presente caro, com a Uhum. tecnologia mais avançada, é a qualidade do momento. Por exemplo, Sim. como você disse, fazer massinha, uma receita, as crianças adoram, mistura uma coisa, mistura com outra, entendeu? É a criatividade, não precisa gastar muito dinheiro. Até Uhum. porque, quando eles crescerem, muito provavelmente, eles nem vão lembrar do tablet que você deu de 10 mil reais. Estou aqui indo bem avançado, de 3, 4 mil reais, do iPhone, do iPad. Não é isso Uhum. que Sim. significa na infância e nem na É. adolescência. O que Eu lembro que eu significa fiz é o uma tempo, viagem, Ivan, é a com vivência. certeza. Eu lembro que eu fiz uma viagem e isso eu nunca vou esquecer. Fiz como só eu e meu marido.
E por questão de marketing mesmo, né? A pessoa falou assim, para vender pacote de viagem, enfim. E aí ela me falou assim, falou para mim, para o meu marido, qual que foi o último presente, se você perguntar para o seu filho, que você deu para ele? Uhum. Ele às vezes vai falar um boneco, super-herói, alguma outra coisa. Ou às vezes nem vai lembrar, né? Porque tanta coisa, não sei, foi um videogame, né? Vai falar várias opções. Agora, se você perguntar para a criança, para seu filho, qual foi a última viagem, o momento que você teve com ele, né? De afeto, de carinho, ele jamais vai esquecer, né? Então, assim, é um momento que é marcante, que a gente guarda para o resto da vida, que eles nunca esquecem, por mais que são crianças, eles têm discernimento da importância desse momento familiar, né? E meu filho me Aham. cobra muito disso. Mamãe, hoje você não vai trabalhar, você vai ficar com a gente. Então, a gente precisa, mas a gente sabe que realmente a gente tem que ter essa importância de estar com os filhos, estar presente, né? Ser presente. E uma coisa é trabalhar para oferecer as necessidades básicas para a existência, e outra é trabalhar para oferecer coisas, coisas Supérfluos, materiais né? que são Uhum, supérfluas e que não tem nenhum sentido, não tem nenhum significado, sabe? Então, uhum, por exemplo, quando a gente está falando dessa vivência, desse tempo, por exemplo, para as meninas, ou para os meninos também, porque não tem essa lógica de gênero quando está na infância, é de deixar uhum, fazer uma maquiagem em você, é de vestir a roupa do pai uhum, ou vestir a roupa da mãe, é explorar a criatividade. Porque às vezes, uhum, não, sem mamãe tá dúvida. saindo para trabalhar para comprar para você o seu presente do final do ano. E Uhum. aí, assim, é a vida toda para dar um presente que é para o final do ano, para um sentimento de felicidade que vai ser momentâneo. Sim, é uma troca que nesses momentos de material, né, em relação ao material brincar, é diferente, porque você ali, às vezes, ele pega o brinquedo, brinca naquele momento e já larga de imediato, né? Agora, o fazer do lúdico, então, a culinária, por exemplo, um bolo de cenoura que a criança gosta, isso aí realmente é muito gratificante para nós como pai, para a criança vai ser muito importante, né? Esse momento com a mãe, com o pai, enfim. E um exemplo que eu dou também, porque quando eu atendo crianças com estimulação de linguagem, eu reforço muito a importância do papel dos pais, né, nessa estimulação. Porque não precisa só depender do profissional diretamente. Eu preciso que o pai, frequentemente, diariamente, esteja estimulando o filho em casa. Porque 2 vezes semanal na terapia, um exemplo, às vezes é muito pouco, não é o suficiente para aquela criança poder progredir e ter uma melhora significativa, né? Seja na fala, no comportamento ou em outras terapias. Então, eu preciso, o papel do pai aí é fundamental. Eu cobro muito, não sei se tem aqui um pai aqui que eu atendo a criança, mas eu cobro muito atividade para fazer em casa, a importância, né, dessa função deles no processo terapêutico, porque amanhã ou depois eles vão ver que isso é muito significante. E é assim, é gritante, Evaldo. O momento que eles têm com a criança é muito significativo mesmo. Pouco tempo a criança já começa a melhorar, sabe? Comportamento, em repertório linguístico, começa a falar mais, né? Uhum. Agir de forma mais afetiva com os pais, porque às vezes fica recuado por não saber falar, um exemplo, né? Então, assim, tem toda uma melhora em todo aspecto, de Uhum. fala, linguagem, comportamento, né? Não sei você, com a sua experiência, mas eu costumo orientar muito isso, né? Tem alguns que até falam, mas eu vou para fono para poder eu ter que trabalhar em casa. Sim, é uma equipe, né? O pai não deixa de ser o coterapeuta aí, né? A gente precisa saber que toda essa equipe multidisciplinar, ela depende exclusivamente da função e do estímulo que o pai oferece em casa, né? Uhum. O pai e a mãe. Nossa, Fabiola, tô ouvindo você falar assim, a gente é muito afinado, né, em termos de trabalho. Eu percebo isso claramente na sua fala, porque eu também penso, na responsabilidade da família
no processo terapêutico, no processo psicoeducacional da criança, sabe? Ou do adolescente. A família, ela também... A terapia, ela não é só os 50 minutos que a criança ou que o adolescente está comigo lá no consultório. Ela se estende para casa. É, por exemplo, a tarefa de casa. Tem professor que não passa a tarefa de casa, tem professor que passa. Qual que é certo, qual que é errado. O que eu queria discutir não é nem o que é certo e o que é errado. A tarefa de casa é mais um recurso para a criança se estimular no momento em que ela não está na escola. Não quer dizer que tem que ser uma tarefa que vai fazer com que ela fique o tempo todo por conta daquela atividade, de uma forma que vai se desgastar do ponto de vista emocional. Não é isso. Mas é uma tarefa que vai trazer um complemento, um suporte para o que está sendo trabalhado em sala, o que está sendo trabalhado na terapia ocupacional, como eu falei com a Vanessa no outro dia, agora com você, o que é trabalhado com a fono, o que é trabalhado dentro da psicologia. Não é simplesmente eu mando meu filho para o psicólogo e todos os problemas estão resolvidos, né? Até brinco que o nosso trabalho, ele é processual. E aí, por isso, Sim. a importância de um trabalho interdisciplinar. Não é multi, é inter, em que os profissionais, eles se dialogam entre si para pensar no caso. Inclusive, esse é um projeto seu, né, Fabiola? Que você tinha pensado de promover. Eu lembro de você ter falado comigo dessa proposta da gente pensar numa equipe multidisciplinar, já que a gente estava aí interdisciplinar, né, atendendo alguns casos em comum. Então, é isso mesmo. Eu acho que é importante que se reforce o que é trabalhado dentro do consultório, né? É claro, respeitando aí o que é dito, porque nós, dentro da psicologia, a gente tem esse cuidado de não passar determinadas conteúdos que o adolescente, por exemplo, fala dentro do consultório, para que isso não atrapalhe no vínculo que é formado com esse adolescente, com essa criança, mas de oferecer um suporte que deixa a vida dessa família mais flexível, mais plástica, né? Pensando nessa questão aí da plasticidade. Até mesmo porque o ambiente terapêutico ele é diferente do ambiente familiar. Só que a gente, lógico, como olhar clínico, a gente pensa em métodos, recursos terapêuticos. O pai, ele não vai ver dessa forma, mas assim, o que eu posso auxiliar além desse processo terapêutico que ele já vem fazendo externo, né? Uma atividade simples, um estímulo que eu possa complementar o que ele já faz na atividade em terapia, né? Porque não é só a simples atividade no papel, eu tenho todo um contexto, como eu falei, a atividade com a massinha, por exemplo, trabalha sensorial, coordenação motora, interação, lúdico, comunicação. Então, nós temos vários aspectos, habilidades a serem desenvolvidos em uma única atividade, né? Por isso que é importante a gente pensar que não é um simples brincar. A gente tem que ir realmente reforçando esses estímulos frequentemente. É um brincar que é orientado para uma determinada competência, para um determinado desenvolvimento, né? E mesmo que seja o brincar livre, porque a gente também não pode esquecer que ali tem uma criança, que ali tem um adolescente em fase de desenvolvimento. Brincar para o bem-estar, né? Para promover socialização. Eu gosto desse papel da escola de promover laços sociais, de pensar que a criança não precisa ser excelente na matemática, ser excelente no português, ela pode ser excelente na pintura, nas artes, enfim. Às vezes a gente tem tudo muito formatadinho, né? Tem que ser assim, assado. Há diferentes propostas. A vida, ela é muito dinâmica, ela é muito flexível e a gente não tem uma forma para cada É um. receita de bolo, Não é né, receita de Eval? bolo. Aham. A gente tem que seguir. Oi, Renato, tudo bem? Ó, o nosso amigo Fono aí também participando da nossa live. Prazer, viu, Renato, ter você aqui com a gente. Então, Evaldo, mas assim, eu acho que diante de tudo que a gente conversou, né, expôs aí da estimulação, de toda essa do recurso tecnológico,
A gente tem que frisar que uma dica aí que a gente, né, pode oferecer é trazer o simples, né? O simples recurso, então uma reciclagem como um recurso de jogo, né? Então, de boliche, por exemplo, não precisa ser aquele brinquedo caro ou aquele boneco, né? Que a gente pensa Aham. que está lá, que o filho deseja, almeja. Não. Assim como os jogos de tabuleiro, né? Que traz essa interação com o filho também. Uhum. Além de tudo, também Dançar, atividades cantar. sensoriais, dançar, né? Então, o faz de conta, que é muito importante, cabaninha, Uhum. teatro, né? Isso é importante, né? A gente ter essa troca, essa criatividade, que é o que eu vou até compartilhar aqui. A psicomotricidade, por exemplo, andar de bicicleta, né? Sair um pouco, lógico, a gente não pode ficar saindo de casa, né? Mas isso aí para sai um pouco desse contexto, da rotina diária, Aham. né? Fora de quarentena, né? Isso. Porque a nossa fala, Falando um a nossa pouco fala, do ela tá interno, né? voltada para a quarentena, mas é ser pai e mãe em diferentes momentos, né? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com você, Fabiola, que eu faço muito no consultório com as crianças, é a história da minha vida, sabe? Então a gente constrói um livro, e a criança vai a cada sessão construindo histórias de forma livre. Ela tem crianças que falam sobre como foi a infância, como é a relação da Uhum. escola. Então, como que é a brincadeira que ela mais gosta, o prato predileto, e aí escreve alguma coisa, faz algum desenho, e a gente vai estilizando esse livro com, como que eu posso dizer, com os próprios recursos que a gente tem, que são simples, uma tinta, um lápis de cor, Uhum. cola glitter, enfim, a criança ama compor a sua própria história, fazer um livro. E aí eu enalteço e falo, nossa, olha só, você fez um livro. Né? Isso tem um significado muito grande. Você está desenvolvendo a capacidade de criar, não é pegar o que está pronto, né? Não é simplesmente pegar E um olha livro lá. quantos recursos você desenvolveu, né? Não só imaginação, mas remeter a algo que traz bem para a autoestima, memória, né? A ludicidade, a coordenação de pintar, né? Ou pintura com giz, tinta, que seja qual delas for, né? Isso é muito Uhum. importante mesmo. E E no além de final falar desse da livro, projeção. ele leva para casa, como que é? E aí, geralmente, no final do processo terapêutico, eu entrego para a criança, porque como Hum, ela fica um tempo, então a gente vai construindo e é o tempo da criança. Tem livro que dura 3 sessões, tem livros que dura mais sessões. Então, assim, a liberdade é da criança, entendeu? Então, no final, ela hum, leva para como uma construção nossa. É claro que isso é hum. adaptável a cada caso, não é todos os casos que eu utilizo essa técnica, mas é muito enriquecedora, né? Em alguns casos, ver como que a criança usa esses elementos que você está falando, trabalha psicomotricidade fina, imaginação, Uhum. criatividade, a composição da sua própria história, né, a contação de história, depois ele conta, e pensando que são outros recursos para acessar a criança, né? E é por meio do brincar que a gente faz esse acesso. Uhum. Com certeza. Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de interagir aí? Quanto tempo nós temos, Evaldo? Então, eu já ia te falar isso. A gente vai ter que caminhar para as considerações finais. Eu estou aqui toda hora olhando no relógio, porque o Instagram ele Ah, verdade. automaticamente Temos 5 minutinhos. corta. Aham. Eu queria só para finalizar aqui mostrar algumas atividades de exemplos, né, que nós podemos fazer agora nesta quarentena e não só, né, mas Uhum. lógico após ela com os filhos em relação à atividade lúdica. Só virar a câmera aqui, peraí. Então nós temos aqui, por exemplo, sensorial, né, que trabalha com textura, temperatura, coloca o objeto numa bacia com gelo, sorvete, pote, qualquer que seja, né? Pode trabalhar também com letras, né, de EVA, e a criança tem que
descobrir, e aí vai da imaginação de cada um, né? Aí aqui nós temos um recurso também de jogo por reciclagem, né? Aqui, psicomotricidade, então, para a criança acertar bexiga, coisa simples, cesto de lixo, né? Que ele pode utilizar. Aqui, um simples papelão com aquele rolo de papel alumínio, né? Ou papel filme, para usar do faz de conta, né? E eu acredito que acabou, mas é isso que eu queria mostrar para os pais para abusar aí da criatividade, não só na quarentena, mas após a quarentena. E aí, como eu falei, no final da live, eu quero que vocês marquem aí a gente com o hashtag Ser Pai e Mãe em Quarentena, marcando eu e Evaldo, das atividades que vocês estão desenvolvendo com os filhos em casa, tá? Bacana. Vamos ver o que vocês vão utilizar aí de recurso, né, de criatividade para mostrar para a gente. E aí, assim, a Fabiola trouxe aí algumas orientações, algumas propostas de atividades, e eu queria trazer um desafio para os pais. Então, o desafio é o seguinte, isso veio na minha cabeça agora. Filho, filha, vamos criar um brinquedo que não existe? Eu acho que é Legal. um bom momento para desenvolver a criatividade. Vamos criar alguma coisa que não existe para os adolescentes, principalmente, porque eles gostam desses desafios. Alguma coisa que Olha lá, pode a Andrea tá transformar falando, o ó, mundo. na casa dela vai ter a noite do pijama. Legal, Andréia, isso mesmo. Mas tem que deixar Legal. fazer a bagunça da noite do pijama, não preocupar com lençol esparramado, colchão na sala. Tem que usar a criatividade aí. E isso é toque, isso é afeto, isso é construção conjunta. Bacana. Fabiola, foi um prazer, sempre é um prazer estar com você, Sem né? dúvida. Eu que agradeço aí o convite, né? A participação da live. Espero que venham novas, né? Desculpa não ter, às vezes, atendido as expectativas, Foi mas com maravilhoso. certeza é a primeira de muitas outras que virão, tá? Essa live eu vou colocar ela no meu canal do YouTube, Evaldo Mariano Psicólogo. Então, quem quiser depois ter acesso a essa live, vou também disponibilizar ela para a Fabiola, para ela colocar no canal dela. Então, vai ficar disponível no meu canal, Evaldo Mariano Psicólogo, para vocês aí. Gente, um abraço, muito obrigado por ter participado conosco e até a próxima live. Obrigada a todo mundo que participou, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até.